Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Portugal. Estamos aqui em Espinho, né, aqui no norte. E mais uma vez aqui com o Miguel Macedo, né, que tem um canal também português, já participou aqui de alguns vídeos. E a gente vai falar sobre algumas questões aqui. Uma delas é: devolva nosso ouro. O que você acha desse argumento? Bem, eu pedia para me devolverem as minhas universidades, as minhas estradas, a minha, sei lá, a minha arquitetura, tudo isso. E ficávamos aqui nesta discussão eternamente. Sim, tem muita coisa para a gente conversar, mas antes se apresenta aí o pessoal que não viu os vídeos anteriores, né? Fala aí do seu canal também, o que você faz. Olá a todos, eu sou o Miguel Macedo, tenho um canal no YouTube exatamente com o mesmo nome. Se pesquisarem Miguel Macedo encontram o meu canal. E no meu canal há 8 anos que eu falo de política, de sociedade, filosofia, esse tipo de assuntos. Sim. Tento fazer um despertar da mente, não quero que as pessoas pensem como eu, mas que pensem. Exatamente, ter um espírito crítico, que acho que é isso que estão a tentar arruinar. Que é isso que falta, né? É isso nessa que falta. Porque é uma coisa muito complexa, né? A gente não está negando que houve exageros por parte dos europeus, que houve escravidão, que isso é algo horrível. Sim, sim. A questão é que isso justifica, então, mesmo que nós concordássemos. E de fato a gente concorda em muitas coisas. Quando eu converso com pessoas assim mais progressistas, mais de esquerda, é como se a gente concordasse assim, de 10 capítulos, nós concordamos até o capítulo número 5. Aí depois a gente já começa a discordar. Por exemplo, houve escravidão, houve discriminação e tal, sim, concordamos. Porém, agora, logo, essa mancha na história justifica isso, isso e isso. Aí a gente discorda. Exemplo, quando eu falo aqui da imigração desenfreada em Portugal, não só de brasileiros, mas agora, até mesmo de pessoas com culturas bem incompatíveis. Muitas pessoas que concordam comigo em algumas coisas também comentam aqui, dizem: bem feito para Portugal. Ninguém mandou invadir o Brasil e roubar o nosso ouro, né? Meu Deus! Ou quando eu falo até mesmo da Suécia, né? Que a Suécia não teve esse histórico da França, Reino Unido, Portugal. Você não poderia culpar a Suécia pelas as mesmas coisas, mas a Suécia está sofrendo também com essa questão, precisou até de uma intervenção militar. Sim. E muitas pessoas falam: bem feito para esses europeus malvados. Eles invadiram a África e as Américas e agora estão sendo recolonizados pelos povos que eles oprimiram por séculos. É sério. É um bom marketing. Mas não justifica, né? Para a narrativa política. Isso não faz sentido, mas mesmo pegando no caso dos franceses e portugueses, sim, houve exageros aí, a gente pode admitir isso. Porém, justifica isso que está acontecendo, porque se a gente vai ter esse argumento de agora Portugal tem que sofrer. A pessoa que comentou isso, comentou falando a língua portuguesa, uma língua europeia, tem um sobrenome português e tem lá um bisavô português. Ou mesmo a pessoa que vai falar: não, mas eu sou 100% indígena. E se ela for daquela tribo que se aliou aos portugueses para destruir a outra tribo rival? Exatamente. E aí, como que a gente resolve isso? Não resolve. Não tem como devolver o ouro, então. Porque isso não é... Não vou devolver o ouro, nem pensar. Há uma questão muito interessante nesta história que eu disse no outro vídeo e vou fazer aqui para fazer ponte, que é a questão da colónia. O Brasil era uma colónia do Brasil. Isso... O Brasil era colônia? O Brasil era colónia de Portugal, sim. Exatamente, obrigado. Isto como está tudo a ficar diferente, eu até já me engano. Primeiro é uma falácia e há 2 argumentos sólidos para simplesmente de raciocínio, nem é preciso ter muito conhecimento histórico. O primeiro argumento é que quando Portugal era um reinado, era o reinado de Portugal, dos Algarves, reinado de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Portanto, o Brasil era considerado território também do reinado. Isto não aconteceu em lado nenhum com nenhum país que colonizou alguma parte do mundo. Muito menos com a Holanda, muito menos com a Espanha. É só olhar para o resultado dos países que saíram das colónias espanholas ou francesas, ou mesmo as holandesas, que foram as mais agressivas. Nunca aconteceu isto. Isto é o primeiro argumento. O segundo argumento é aquela questão que é muito debatida politicamente, o Rafael a brincar de um certo modo falou disso, da invasão de Portugal no Brasil e roubou o ouro e essas coisas. Isso é outra inverdade, porque quando em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil, o Brasil não existia com as fronteiras que tem. O Brasil é o Brasil território nacional brasileiro com as fronteiras que foram construídas depois que os portugueses chegaram. É preciso lembrar, principalmente os brasileiros, que quando os portugueses chegaram lá, aquele território ele era dividido em várias tribos.
E havia tribos mais fortes que oprimiam as mais fracas. Sim. E há até um assunto muito polémico, que era o próprio, não sei se posso falar disso, mas penso que sim, o canibalismo. As tribos mais agressivas eram dominantes por causa desse tipo de alimentação, vamos chamar assim para não estar a usar a palavra. E os portugueses acabaram muito a envolverem-se com as tribos mais fracas, mais oprimidas, porque nós vínhamos de uma matriz cultural em que canibalismo e esse tipo de coisas é errado. É pecado. É o pecado. Estamos a falar de um Portugal que era extremamente católico, que evangelizou o Brasil inteiro. O Brasil hoje é católico e evangélico, por influências portuguesas e posteriormente também inglesas e um pouco holandesas. Sim. Então não existia o Brasil, não existia a língua o português do Brasil. Eram vários dialetos indígenas. Portanto, hoje o Brasil é uma unificação de territórios, é o maior país da América Latina, com uma língua central, que é o português do Brasil. Se isto não fosse construído inicialmente pelos portugueses e quando o Brasil teve a sua independência, continuou a construir, hoje o Brasil seria o que aconteceu em África. Territórios divididos entre lutas de tribos uns com os outros, cada um fala o seu dialeto, cada um tem o seu líder, o seu chefe, cada um tem as suas tradições e nós vimos como está a África. A África não está evoluída, a África é um país de terceiro mundo, infelizmente muita fome. Qual o país? Eu falo das ex-colônias portuguesas ou... Eu falo de um todo, porque a África toda, ela não é só as ex-colónias, nem a África do Sul. Há próprios territórios em África que eles estão à parte da sociedade. E esses territórios têm as próprias leis, têm os próprios costumes. Foram sociedades que não evoluíram com o tempo. Ainda hoje, há coisas que acontecem dentro dessas tribos que são desumanas, principalmente com as meninas. Sim. Estamos a falar de mutilação genital feminina, etc. São assuntos Somália complicados. é o país que mais pratica isso. Somália, exatamente. Então, nós estamos a falar de uma evolução dentro do Brasil que foi construída por um país que era muito evoluído na altura, que era Portugal. Portugal era um país dominante no mundo. Por isso eu acho que é muito... Esse argumento, eu acho que ele nasceu de um conflito político, Sim. do ressentimento entre portugueses e brasileiros, foi alimentado por um discurso político mais revolucionário. Sim. E hoje ele está implementado dentro da sociedade, principalmente dos meios educacionais, através de um movimento político. E hoje é quase impossível apanhar uma cabeça sã que sai de uma universidade que saiba exatamente o contexto histórico das duas nações. Sim. Houve exageros, como disse o Rafael, sim, houve exageros, mas também há coisas a apontar de muito positivo que beneficiaram tanto o Brasil como Portugal. Ainda há pouco estavas a dizer, durante um período, o Rio de Janeiro foi o local da coroa, foi Sim. a capital de Portugal. Então como é que um país que é colónia, as colónias serviam simplesmente para serem exploradas, ponto. Sim. Era esse o objetivo da colónia. Como é que uma colónia iria ter a capacidade de ter a coroa portuguesa a residir, se não estivesse já preparada para isso? Então, eu peço que as pessoas pensem um bocadinho, não é preciso ter o conhecimento histórico, basta só pensar pela lógica do que aconteceu. E depois, quando as pessoas conseguirem chegar à lógica do argumento, talvez aí o espírito crítico, com a sede de saber mais, leva as pessoas a realmente perceber a verdadeira história. Não é um assunto que dá para você colocar nessa dualidade de oprimido, opressor. Não. Porque essas são as caixinhas, né, que você aprende, você fortalece isso nas universidades, principalmente nas humanas, né? Sim. É esse prisma, oprimido e opressor. Só. Tem que encaixar ali nessas duas caixinhas. Sim. E também, acho que nenhum outro país das Américas ou África teve uma cidade que foi capital de um império europeu. Tentando pensar em uma exceção aqui, mas acho que Rio de Janeiro foi... Não tens exceção. Não? É isso que eu queria que as pessoas percebessem. Não tem exceção. Sim. Então, o Brasil nunca foi uma colónia porque não há um documento histórico que diga que o Brasil era uma colónia de Portugal.
dentro daquilo que nós conhecemos das Não colónias. oficialmente, mas... Oficialmente, não existia. Mas e se não foi colônia, por que houve independência? A independência, Ou seria uma secessão, então? a independência de Portugal surgiu porque foi um país que foi crescendo, surgindo, e tratava-se de uma luta entre as cortes portuguesas, num período da história muito complicado de Portugal, depois do terremoto de 1755, em que Portugal ficou praticamente destruído. O Marquês de Pombal entrou na história. O Marquês de Pombal é uma figura muito controversa, mas Sim. a recuperação de Portugal, aí houve um certo exagero da parte do Marquês de Pombal, e houve a necessidade de separar as duas nações, e para que o Brasil não ficasse dividido, o que foi feito foi dar a independência ao Brasil em 1822, salvo erro, se não estou enganado. Sim. Essa necessidade surgiu para que o Brasil não ficasse dividido em vários pontos dispersos. Senão outra parte ali ia talvez declarar a independência. Sim, isso aconteceu um bocadinho com o Império Espanhol, em que nasceram dois países, um deles é a Venezuela. A Venezuela e o país que faz fronteira, Colômbia? a Colômbia, a Venezuela e a Colômbia eram o mesmo território. Sim, até o Panamá, né? Colômbia... O Panamá também provavelmente, não sei se o Colômbia. Panamá estava, mas estava porque era só o Tratado de Tordesilhas dividiu o mapa em duas Sim. partes, então o Brasil não é uma linha reta. Há uma conquista de Portugal grande porque isso foi permitido por causa dessa forma da Espanha lidar com o território. Sim. E foi invadido e foi conquistado por nós na época, e os brasileiros também, já existiam os brasileiros. Sim, os bandeirantes, né? Os bandeirantes, exatamente. Também na época, como né, acabou que houve a crise de sucessão em Portugal, Sim. a Espanha tomou, então, pô, aquilo Dom é tudo da Sebastião Espanha. foi para a guerra, então... ficamos sem rei e pronto. E aí que vem o ditado, né? Haver navios, que foi quando o rei Dom João VI, né? Que fugiu. Sim, do de Rio de Napoleão. Janeiro, Napoleão chegou e ficou a ver navios. Ficou a ver navios literalmente, que foram os navios que saíram de Lisboa para ir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e levaram a coroa. Isto para contextualizar as pessoas, um país em guerra só é literalmente conquistado quando a capital é dominada pelo invasor. Ou seja, o Napoleão precisava de pegar a coroa em Lisboa. Se a coroa não estava em Lisboa e estava no Rio de Janeiro, então o Napoleão tinha que ir ao Rio de Janeiro para conquistar o Brasil e conquistar a coroa. Então muitos dizem que foi um ato cobarde, que os portugueses fugiram. Não foi um ato cobarde. Já tivemos muitos atos cobardes na história. E hoje estamos a passar um dos momentos mais cobardes de Portugal. Também, como português, posso dizer isso. Esse não foi um ato de cobardia, foi um ato de inteligência para não entregar dois países que hoje são diferentes. Sim. Quer entregar o Brasil, que o Napoleão iria controlar, e entregar também Portugal e os Algarves. Por isso é que é o reinado salvar o Brasil também. O Algarve também podia ser independente. Sim. Até o princípio da frase faz parte do Império do Império Árabe. Por isso é que é Algarve. Tudo começa por Al, faz parte da... Isso foi muito antes da Reconquista, Foi muito antes. né? Mas o Algarve, durante um período, também ficou na corda bamba. Sim, que Algarve, né, vem do árabe, sim. Por isso é que tínhamos o reinado de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Sim, então era um país só. É interessante isso porque... Tu não tens o Reino Unido hoje? Quantos países são o Reino Unido? Você tem aí Escócia, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. E a Inglaterra. Então, era exatamente Portugal. Tinha Portugal, tinha os Algarves e tinha tinha o Brasil. Era o Reino Unido de Portugal. Pois é. Então, isso é interessante, né? Porque imagine hoje, né, que houvesse uma secessão, sei lá, pensar, Minas e São Paulo resolvem formar um país só. Por exemplo. E aí, pô, como que eles vão falar assim, quer dizer, o ouro veio mais de Minas, né? Mas se fosse o contrário, né? O Sul resolve formar um país, vão falar, pô, devolve o nosso ouro, né? Que foi tirado daqui. Ou Minas Gerais, né? Os próprios mineiros formam, né? Os Minas e São Paulo formam um país, vão falar agora pro resto do Brasil, tipo, Rio Grande do Sul, Bahia, devolvem o nosso ouro. Sim, então o Brasil andava todo em conflito. Todo. Era um país só, exato. E aí você tem essa distribuição de riqueza porque tudo era visto como a mesma entidade política, né? Sim. Então... Aliás, há um sentimento no Brasil, tu és brasileiro e quem está a assistir, a maior parte da plateia brasileira, pode testemunhar isto.
existem rivalidades dentro dos próprios Estados do No Brasil? Ah, Sim. claro. Então, esta rivalidade existia também nos vários reinados. Sim. O Reino Unido tem essa rivalidade, a Inglaterra com a Irlanda, por exemplo. A Inglaterra quis sair no Brexit e a Irlanda quis ficar, ou a Escócia quis ficar, acho que foi a Escócia. Então, houve ali divergências, mas é só um reinado. Sim. Isto era exatamente assim que acontecia com Portugal, o Brasil e os Algarves. Portanto, Sim. o Brasil nunca foi uma colónia, isso é completamente uma inverdade absoluta, que foi uma narrativa política que envergou com isto nas universidades e destruiu por completo o pensamento crítico. E hoje não é só o Brasil que está assim, Portugal também está assim. Mas o português às vezes tem um sentimento um bocadinho... Eu tenho esse sentimento. É quando ouvimos a típica frase devolve-me o meu ouro, eu fico um bocado triste porque, meu Deus, a história é tão rica. Há zonas do Brasil que parece que estão em Portugal, por causa da arquitetura, por causa das universidades, quer dizer, nós construímos tudo isso, as igrejas, estradas, mesmo o sistema urbano da sociedade funcionar, foi levada por Portugal. E depois ouvir o Brasil, devolve-me o meu ouro, ou então é bem feito o que vocês estão a passar agora na Europa, porque invadiram, mataram. Não justifica, né? Não, é um bocado triste para quem conhece a história. Eu acho Sim. que tanto portugueses como brasileiros que conhecem a história ficam ambos tristes a ver isto. E Portugal salvou principalmente o Nordeste brasileiro. É interessante mencionar isso porque tem meio que essa rivalidade entre estados que, assim, é um assunto muito delicado você criticar, principalmente eu de São Paulo, a falar que o Maranhão é um estado deficitário. São Paulo é o estado que produz mais e Sim. acaba repassando esse dinheiro para outros estados. Isso Exato. é um fato, isso é matemática. É um PIB, Não PIB é per capita. paulista falando Exato. mal do Nordeste, Exatamente. tá? Só que Mas factos o pessoal ferem sentimentos. não, os fatos não estão nem aí para os seus sentimentos. Então o pessoal mais progressista, assim, eles vão mais, defender mais o Nordeste. Você pode chamar o catarinense de nazista, de fascista, não tudo tem bem. problema nenhum, mas se o catarinense fizer uma piada com o cearense, com o maranhense, não, aí é o fim do mundo. Aí é xenofobia, vamos cancelar agora. Aí é para aprender. Mas esse pessoal progressista defende muito mais o Nordeste do que Santa Catarina. Só que o Nordeste foi salvo dos holandeses. E muita gente fala que pena, os holandeses iam nos tratar melhor, seria um país de primeiro mundo. Olha o que os holandeses fizeram na África do Sul, apartheid, toda essa segregação racial, Sim. né, que vocês tanto criticam, né, o pessoal mais progressista, quer dizer, todo mundo é contra isso, mas eles querem sinalizar mais virtude, falar Sim. que não, nós somos os guardiões dessa luta a favor das minorias. Com certeza. Então, imagine o Nordeste na mão dos holandeses, possivelmente sendo tratado como África do Sul, a exploração, a divisão que teria, ainda mais os holandeses, por ser um povo mais nórdico, né? Tem essa raiz germânica, historicamente, como nós vimos nos Estados Unidos e Sim. na Austrália, mais racista, racista, do que os ibéricos, né? Do que Exatamente. portugueses e espanhóis, se misturavam menos, havia mais segregação. Sim, sim. E os portugueses, né, liderado aí por um madeirense, Madeirense, exatamente. né, expulsou Expulsaram-nos. né, Eram três povos, os holandeses. portugueses, indígenas e brasileiros, que se juntaram Sim. para expulsar os holandeses do Brasil. E para aqueles brasileiros, ou portugueses que pensam que, mais brasileiros neste caso, como tu estavas a dizer, pensam que o Brasil estava melhor, ou então até dizem isso da Inglaterra, se fôssemos colonizados pela Inglaterra. Primeiro aqui já tem duas falácias, já pensei a colonização isso. e os já, ingleses. Já pensei isso. Isso é falso, basta só olhar no estado em que estão Ok, tirando os Estados Unidos, da parte da Inglaterra, tirando os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos pediu independência muito cedo e lutou muito por ela. Os Estados Unidos lutou muito por ela. E formou um império. E né? formou um império. Mas tirando os Estados Unidos, olhemos para o resto do que foram as colónias, aí sim colónias inglesas. É só olhar para o mundo. E como estava a dizer o Rafael e muito bem... Suriname não, Holanda, né? Eu digo Holanda. a Guiana, ou Guiana. Do lado do Guiana Brasil, era uma colônia inglesa. Exatamente. Que só agora começou a enriquecer por causa do petróleo. Só agora, exatamente. E temos também a Holanda. O estado em que ficou, por exemplo, o Rafael falou da África do Sul, é um dos exemplos. Estão completamente destruídos, um povo completamente na miséria, mas ao mesmo tempo tem um território riquíssimo. Sim. Riquíssimo. Só para lembrar uma coisa, o Brasil pode estar no estado em que está por opções também políticas, porque o Brasil já foi muito rico, muito rico. O Brasil era um país de primeiro mundo. Não há muito tempo, estamos a falar 4 ou 5 décadas, 6 décadas.
nos anos 30, 40, 50, a imigração portuguesa para o Brasil foi um expoente muito grande, não só. Por isso que hoje o Brasil é um país muito diversificado, por causa dessa união dos povos. Sim, o Brasil, naquele tempo, era talvez os Estados Unidos de hoje. Sim, pode-se fazer esta... Toda essa imigração, Europa passando por problemas, né? A Itália tem isso antes da guerra. As pessoas pensam que os europeus migraram por causa da Primeira Guerra, que começou em 1914, mas antes disso eles já estavam migrando. Já. A Europa né? Para diferentes lugares, Estados Unidos e Argentina e Brasil também. O Brasil era uma terra... Né, e a Venezuela, a própria Venezuela, riquíssima. Né? Aí hoje é meio que o contrário, né? Os brasileiros, né, querem reconhecer a cidadania portuguesa, italiana e vir morar na Europa. Se bem que isso pode mudar também, porque a Europa está indo por um caminho, né, enriqueceu, sem dúvida, mas está indo por um caminho meio estranho. Mas enriqueceu também às custas de um sistema económico que ele é, acima de tudo, social-democrata. Ou seja, sobrevive à base de uma grande carga de impostos. Mas isso veio depois de adquirir a riqueza? Veio depois, né? Exatamente, depois de adquirir a riqueza. Agora, um país que está completamente integrado nesta história toda é Portugal, porque Portugal até tem territórios no Oriente, tem Macau, e Macau fala-se português. Foi nos anos 90 que Macau teve a independência, foi um protocolo, correu tudo ótimo. Hoje nós não temos este problema com pessoas que imigram de Macau para cá e de lá para cá, nos dois sentidos. Este sentimento existe só com o Brasil, é mais um argumento. O Brasil era diferente, porque este sentimento existe mais com... Não existe muito este sentimento com Angola, Moçambique, Guiné, quer dizer... Sim. Eu até convido as pessoas lá em casa, se tu me permitires, Rafael, a pesquisarem, a fazer uma coisa muito simples. No Google, pesquisem fotografias de Angola, Moçambique e do Rio de Janeiro, dos anos 30, 40 e 50. Pesquisem assim. Fotografias dos anos 20, 30, 40 e 50 e metam o nome de uma cidade, Brasil, São Paulo, Brasil não, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, e vejam como eram, na altura, as cidades. Eram metrópoles gigantes a funcionar, as pessoas tinham brancos, tinham negros, tinham todo tipo de pessoas, não existia este sentimento. Os PIBs eram muito fortes, o PIB per capita na altura era muito alto, fazia-se muito dinheiro. Houve depois um movimento revolucionário político que mudou completamente a história e as pessoas têm que ter noção disto. Isto não é uma opinião política, é um facto, ponto. É só olhar para a história e perceber quando é que isso aconteceu. No caso de Angola, Moçambique, foi na ruptura do salazarismo, no 25 de Abril de 75 em diante. No Brasil, eu deixo os brasileiros tirarem as próprias conclusões. Pois é. Eu pergunto mais uma coisa, vamos ficar aqui no sol um pouco? Começando a ficar com frio. Pois tá. Ainda bem que o microfone segura que a gente pode ficar um pouco longe, né? Eu, como sou do norte, isto para mim... Não, mas hoje não tá ventando, né? Não. Ainda bem, né? O clima até que tá agradável. Paisagem bonita. Perguntar, a gente tá aqui num parque aqui em Espinho, né? É o Parque da Cidade de Espinho, exatamente. Alguém comentou num vídeo que eu fiz sobre a Madeira, né? Estávamos lá recentemente, falou que a Madeira é um reduto fascista em Portugal. Não, e muitas pessoas que acompanham o canal aqui comentaram e disseram, nossa, isso aí, agora que eu quero conhecer a Madeira. Agora sim. Você fez uma propaganda maravilhosa, agora sim eu quero ir pra Madeira. Porque normalmente, assim, era uma palavra muito pesada que você realmente usava para pessoas, né, que apoiam todo aquele militarismo, nacionalismo, violência e tal. Só que hoje você usa essa palavra, você sai jogando ela por aí, ela meio que perdeu o sentido. E se tornou algo assim, a pessoa que não é assim muito progressista ao extremo, eu diria, né? Ou que não apoia assim a perda de soberania dos países, a pessoa que não vota em alguém assim, talvez de esquerda, já é chamada de fascista, né? Eu vejo isso acontecer. Um bocado nesse nível. Então, você acha que nesse caso chamar a Madeira de um reduto fascista o reduto fascista é muito bom. O Rafael falou-me disto antes de nós começarmos a gravar, rimos-nos, como rimos aqui, e volto-me a rir porque provavelmente isso tem de ver com uma questão política que aconteceu na Madeira, que foi ter o mesmo governante durante 30 anos.
onde a Constituição permitia apenas 16, se não estou em erro, ou 14 ou 16, se não estou em erro, e essa pessoa conseguiu governar, atenção, através do voto, não era um sistema militar, ditatorial, através do voto, e voto ganhava com maiorias consistentes, não era por um bocadinho, eram maiorias consistentes. Foi democrático. Sim, né? Foi democrático. E nós aqui temos voto em papel, não há cá geringonças com máquinas estranhas. Ó, Xandão, foi ele que falou, hein? Fui eu, vem-me buscar, Xandão. Então as pessoas queriam isso, eram maiorias absolutas sólidas de Alberto João Jardim. Pesquisem, Alberto João Jardim Madeira e vejam os mandatos dele, são cerca de 30 anos a mandar no mesmo sítio. Isso nunca foi falado, nunca ninguém quis saber, isto aconteceu, a mídia nunca pegou nisto, ninguém politicamente usou isto para ou chamar de fascista ou chamar de outra coisa qualquer. Hoje é um reduto fascista porque continua na mão do mesmo partido, embora tenha outra pessoa. Curiosamente, à data que nós estamos a falar, houve aí um escândalo de corrupção muito grande associado a essa pessoa, que é o Albuquerque, que é do PSD, e está enterrado até aos ossos por causa, adivinhem só, corrupção. Pois é. Porque... E a corrupção, assim, a gente não tem que passar pano para ninguém, seja de esquerda, mais uma prova direita, que nós centro, somos muito próximos, não é? Portugal e Brasil. Tiveram que aprender com alguém. Não, e é interessante que muitos brasileiros, eles vão usar esse argumento da vingança, devolve nosso ouro, bem feito que Portugal está sofrendo, bem feito. E aí quando tem um problema no Brasil, corrupção, é herança dos portugueses. É herança dos portugueses. Tipo, tudo que é de ruim vem de Portugal. Bem de Portugal. Né? Mas sabes o que é mais curioso? É o mesmo movimento político que arruinou os dois países. É a mesma ideologia, a mesma narrativa e os mesmos princípios. Isso não é curioso? É bem curioso, né? Tanto que ano passado nós até fizemos um vídeo que o título foi Brasil e Portugal, dois países condenados. Dois países condenados. Dois países sem futuro, acho que foi isso. Ou sem futuro, mas eu acho que foi condenado. Foi algo assim. Então é isso. E esses vídeos estão aí, né, pessoal? Estão. Se quiser assistir, seja o vídeo número 4 que nós estamos fazendo aqui. É o quarto. Né? Vamos ficar pouco tempo agora aqui em Portugal. Semana que vem já estamos indo para Suíça, depois Turquia e Coreia do Sul e Japão. Então quem mora nesses países, quer conversar com a gente, falar como que é a sua vida lá, como brasileiro, como português, vai ser muito interessante aqui para o canal Olhar Internacional, que a gente tenta passar isso, sem dúvida. Um olhar internacional aí, sobre diferentes lugares. No final aqui já vou deixar o vídeo relacionado, que nós fizemos agora há pouco ali falando sobre xenofobia em Portugal. Né? Foi ao pé da praia, também um cenário muito bonito. Lá agora há pouco. E o assunto também é interessante. E Miguel, palavras finais aí. Palavras finais, quero-te agradecer uma vez mais, é sempre um gosto, uma honra estar aqui no teu canal, um excelente trabalho que tu fazes, os meus parabéns. Obrigado. Para todos vocês desse lado, espírito crítico acima de tudo, espírito crítico, nós precisamos disso. E se quiserem conhecer o meu canal, basta pesquisar Miguel Macedo, encontram o meu canal, eu falo política portuguesa, podem aprender um pouco mais sobre Portugal, mas acima de tudo, espírito crítico, é isso, a última mensagem que eu tenho a deixar a todos. É isso aí então, muito obrigado. O próximo vídeo está aqui na tela, é só clicar e assistir. Então, valeu pessoal, até a próxima.